Olá, meus queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu desejo que a misericórdia do Senhor alcance você e toda a sua família neste dia e te traga tudo o que for necessário para que você viva esse dia de forma justa na presença de Deus. Hoje nós vamos aprender a orar de forma eficaz. Aprenderemos a orar da maneira que agrada a Deus, porque nós sabemos que cultivar uma vida de oração pode mudar de forma radical a sua vida. Então fique comigo até o final desse vídeo. Antes de começarmos, gostaria de pedir que você se inscreva neste canal, clicando no botão inscreva-se logo abaixo no vídeo e ative o sininho que vai aparecer ao lado para todas, para que você possa ser notificado toda vez que enviarmos um vídeo novo. Todos os dias, às 5:30 da manhã, estaremos aqui, falando do amor de Cristo e orando juntos, para que o Senhor traga até nós a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? Então vamos à palavra de hoje. Se você deseja orar de forma eficaz, da maneira que agrada a Deus e que produza efeitos na sua vida, é preciso observar cuidadosamente o que a Bíblia ensina a esse respeito, e assim você vai desfrutar da comunhão com Deus. A Bíblia vai nos dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 1, o seguinte: Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. A oração é essencial na vida de todo cristão. Sem ela não temos contato e comunhão com o nosso Deus e Pai. Através da oração compartilhamos nossa vida, pensamentos e sentimentos com o Senhor. No versículo de hoje vemos a recomendação de Timóteo para que os cristãos pratiquem a oração antes de qualquer coisa e de diferentes formas no seu dia a dia. Existem também vários tipos de oração, e nós vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito disso. A primeira oração que quero comentar com vocês é a oração de louvor. Assim, por meio de Jesus, oferecemos um sacrifício constante de louvor a Deus, o fruto dos nossos lábios que proclamam o seu nome. Existe também a oração de agradecimento, de ação de graças, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Oração de confissão, que é onde nós confessamos a Deus a nossa iniquidade. Entristeço-me por causa do meu pecado. A Bíblia também nos fala sobre a oração de intercessão, que é onde nós oramos pela necessidade das pessoas. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também a Bíblia nos fala sobre a oração de súplica, que é a oração pelas nossas próprias necessidades. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não o repreenderá por pedirem. Oração por socorro. Clamo a Deus por socorro. Clamo a Deus que me escute. E por fim, a oração de lamento, que é uma lamentação diante do Senhor nosso Deus. Derramo diante dele o meu lamento, a ele apresento a minha angústia. Mas você pode estar se perguntando, se Deus já sabe de tudo, por que precisamos orar? Sim, Deus conhece todas as coisas, mesmo antes de falarmos. Ainda assim, Ele quer que oremos a respeito de tudo na vida. Orar não é simplesmente tornar algo conhecido a Deus, mas revela a nossa obediência e dependência do Senhor. A oração torna-nos conscientes da necessidade que temos de Deus e da confiança que Ele pode responder conforme a sua vontade. A bondade e misericórdia do Senhor estão disponíveis aos que creem. Quando clamamos com fé, muitos recursos que precisamos tornam-se acessíveis pela graça de Jesus Cristo. A oração move-nos para mais perto de Deus. A Bíblia não estipula quanto tempo específico devemos dedicar à oração, mas nos orienta a orar em todo o tempo. 1 Tessalonicenses 5,17, a palavra de Deus vai dizer: orem continuamente. Na Bíblia encontramos muitos exemplos de pessoas como o próprio Jesus, Daniel, Moisés e Josué, que costumavam orar com frequência. Certamente, essa prática fez toda a diferença em suas vidas. Assim, aprendemos que a oração deve ser constante na vida do cristão. Precisamos passar todo dia com uma atitude de adoração, buscando a Deus, agradecendo e intercedendo pelos outros. E como devemos orar? A Bíblia nos ensina que as nossas orações devem ser dirigidas a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não devemos orar a anjos, a imagens e nem a santos. As nossas orações também devem ser feitas em nome de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador até o Pai.
As nossas orações também devem ser feitas com fé, crendo que Deus abençoa a quem o busca. E também devemos orar pelos motivos corretos, com o coração reto, sem segundas intenções diante de Deus. As nossas orações também elas devem ser feitas com humildade, com amor, derramando o nosso coração diante de Deus. Também devemos fazer orações breves, evitando muitas repetições. A palavra de Deus fala sobre as vãs repetições. As orações devem ser feitas individualmente, em secreto ou em público, na comunidade. A nossa oração também deve seguir o modelo da oração de Jesus. Glorificar a Deus, crescimento do reino de Deus, para ser feita a vontade de Deus, pelo pão, pelas necessidades básicas, por perdão e proteção. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Existem algumas condições para que tenhamos vitória na nossa oração? Sim, para ter êxito na oração, é preciso estar atento a alguns requisitos que a Bíblia diz. Ou seja, devemos orar de acordo com a vontade de Deus, com contrição, com sinceridade, com fé, com justiça, com obediência, pedir em nome de Jesus, permanecer em Jesus, guardando as suas palavras. A oração eficaz é aquela que é feita segundo a vontade de Deus. Será respondida no tempo de Deus e da maneira dele. A palavra de Deus diz em João 14, 13 e 14: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Há muitas possibilidades para não termos respostas na oração. Por vezes, o tempo, pecados ocultos, desprezo à palavra de Deus, inconstância e muitas outras coisas nos impedem de receber o que queremos. Ou simplesmente o que pedimos na oração pode não fazer parte dos planos de Deus para a nossa vida. Na Bíblia vemos 2 exemplos importantes de pedidos de oração que não foram atendidos, porque não estavam alinhados com os propósitos de Deus. Jesus, no Getsêmani, orou 3 vezes, pedindo ao Pai que, se fosse possível, o livrasse daquele momento, mas que fosse feito a sua vontade sobre tudo. Paulo também orou a Deus a respeito de um espinho na carne. O apóstolo Paulo também orou 3 vezes pedindo que lhe fosse retirado esse mal, que pode ter sido uma enfermidade física ou algum outro problema não descrito, mas não teve seu pedido atendido. Da mesma forma, nós também podemos não ver resposta de algumas orações, mas ainda assim sabemos que a vontade de Deus será sempre a melhor e a sua graça é suficiente para nos ajudar nas dificuldades. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. É o que diz lá em 1 João 5,14. Meu querido irmão, assuma o compromisso de orar sempre. Por você mesmo, confesse, adore, suplique a Deus diariamente. Interceda pelos outros. Peça a Deus pelas necessidades das pessoas à sua volta. Ore por seus familiares, pelos seus amigos, pelos seus irmãos em Cristo. Inclua nessa oração súplicas por missionários, líderes, pelos nossos governantes, pelos enfermos nos hospitais e todos que necessitam da graça e ajuda do nosso Deus. Seja diligente, sempre prepare um tempo do seu dia, pela manhã, ou pela tarde, ou pela noite, e dedique alguns minutos para falar com Deus. Passe um tempo de qualidade a sós na presença de Deus. Se puder, dobre os seus joelhos, cante, leia um trecho na palavra de Deus, louve, ore e agradeça ao seu Pai do céu. Fazendo isso, você vai estar atraindo a presença de Deus para o seu dia a dia. Amém? E agora eu quero orar com você, e se você puder, peço que feche os seus olhos e busque ao Senhor comigo. Senhor meu Deus, meu Pai, pedimos ao Senhor nesse momento, ó Deus, que nos ensine a orar. Ajuda-nos a buscar-te, sempre em adoração e estar mais perto de Ti. Peço perdão pelas minhas falhas, pelas falhas dos meus irmãos, ó Pai, porque muitas vezes nós não dedicamos tempo ao Senhor como deveria. Muitas vezes nós não dedicamos tempo de oração como deveríamos. Eu te agradeço, pois sei que mesmo sendo fraco, o Senhor nos ajuda e nos ama. Queremos, ó Deus, ser um instrumento Teu para interceder por pessoas, para interceder por vidas. Ajude-nos nas nossas dificuldades. Eu agradeço ao Senhor pelo nosso pão de cada dia, agradeço ao Senhor pelo nosso trabalho, pela nossa família, ó Deus, pela nossa vida financeira, pelas portas de emprego, Senhor, que o Senhor vai abrir
e pelas que o Senhor já tem aberto. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Fica conosco nesse dia, Pai. E nós queremos dizer, Pai, queremos declarar que a Tua graça nos basta. A Tua graça é suficiente na nossa vida. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, e creio na Tua bênção, na Sua proteção, porque o Senhor está nos guardando, Deus, nesse dia, e que nós tenhamos um dia de proteção, de bênçãos do Senhor para a nossa vida. Eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa estar abençoando fortemente a sua vida e de toda a sua família. Um excelente dia a todos vocês. Te aguardo no próximo vídeo. Graça e paz.